Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre dois problemas que aconteceram na criação. Bom, quem vem acompanhando o canal sabe que agora eu comecei a criar em colônia e que os problemas que acontecem, eles são normais, né? Eu tô testando uma nova maneira de criação, né? Eu tô pegando a experiência de outras pessoas, adquirindo a minha experiência e é claro que eu vou encontrar desafios. Atualizando vocês, que o pessoal também fica perguntando, já foram colocados 62 ovos na criação. Desses 62 já nasceram 33 filhotes e 5 filhotes acabaram morrendo. Eu não fiz o manejo dos ovos porque eu vim para uma nova forma de criação, então eu queria ver como eles iam se comportar sem eu mexer, sem eu interferir. E aí acabaram que alguns filhotes, como sempre acontece quando você não faz manejo, tem muitos filhotes, os menorzinhos acabam não sendo bem alimentados, acabam ficando mais fracos e acabam de vez em quando morrendo. Quando eles dão sinais de que não estão bem, dá tempo da gente agir, mas quando eles morrem, por exemplo, de um dia para o outro, aí não tem muito o que a gente possa fazer. A perda ela é ruim, mas é algo que todo criador tem que saber lidar. Só que a parte desses problemas que já estão sendo esperados, aconteceu essa semana dois problemas que eu não estava esperando. E eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Primeiro, foi um filhote que deu um problema, que eu vou falar também um vídeo específico sobre isso, né? Quem já viu, quem já teve em casa sabe o que é o filhote encher de ar. O papo encheu de ar, o filhote estava muito cheio de ar. Não era um problema de cândida, era um outro problema que eu vou falar mais pra frente, sobre sacos aéreos. E como eu já perdi 4 filhotes desse mesmo casal com esse problema ao longo da criação, eu falei, esse eu não vou perder, eu vou correr no veterinário e a gente vai dar uma solução dessa vez. E aí quando eu levei lá, conversando com ele, ele falou, olha, tem quase 100% de certeza que esse problema não foi causado no ninho, que ele é um problema genético. Ele é um problema que veio com os pais. Se já aconteceu em outras ninhadas com outros filhotes da mesma idade, ele tinha 4 dias, é porque é um problema genético. Não é um problema que causou com impacto nem nada assim. E aí eu fiz o vídeo, né? O vídeo da minha criação passou na minha cabeça. E como eu falei pra vocês, muitas aves vieram de um criador que era um criador bom. Mas eu não sei o quanto de controle ele tinha com relação ao parentesco das aves, com relação a uma série de coisas. E como é muito difícil, né, uma ave portar fulvo, e é o casal que eu mostrei aqui pra vocês, macho fulvo cara amarela e fêmea pérola cara branca, e ela porta fulvo, como é muito difícil isso acontecer, eles não vieram como um casal, vieram separados. Eu formei esse casal, acabou nascendo um filhote fulvo, eu fiquei feliz da vida porque eu achei que isso fosse tirar portador. E a gente chegou à conclusão que esse casal, eles têm um parentesco, tá? Talvez sejam irmãos, pai e filha, enfim, mãe e filho, não sei. Mas que os dois têm algum problema genético, né, algum defeito aí no gene, que causam filhotes com esse problema, né? Problema nos sacos aéreos, que o filhote acaba enchendo de ar e os pais não conseguem alimentar porque o papo fica suprimido por esse ar e o filhote acaba morrendo desnutrido, morrendo de fome. Esse é um problema que o veterinário falou, então sugiro, se esse filhote sobreviver, né, ele está crescendo bem, não reproduzi-lo, e esse casal desfazer também, parar com a reprodução dos dois juntos, tá? Vou falar mais pra frente a decisão que eu vou tomar, tá? Ainda não decidi, porque isso foi essa semana, ainda tô pensando no que eu vou fazer. O casal está no meio de uma reprodução, então eu não vou interromper, vou observar. E foi esse, assim, um dos grandes problemas que eu tive na criação durante a colônia, tá? O outro grande problema na verdade, é um pouco triste, assim. Todo criador tem que saber lidar com perdas, né? Mas ninguém gosta de perder um animal que gosta, uma ave, ninguém gosta. E a gente teve uma perda aqui nessa temporada, que foi a Nidorina. Ela chegou pra mim já adulta na criação, eu não tenho a menor ideia da idade dela, mas ela sempre reproduziu muito bem, apesar dela ter um problema de intestino.
O veterinário avaliou, a gente chegou à conclusão que talvez ela tenha tido uma doença crônica e que ela teria um problema na absorção de nutrientes. Então as fezes dela sempre vão ficar para sempre estranhas. Aí eu falei, bom, mas essa ave é apta para reproduzir, não é? Não tem problema nenhum. Se ela tiver com peso legal, saudável, e a alimentação for sempre abundante, ela pode entrar nas matrizes de reprodução. Eu falei, então... E assim a gente veio reproduzindo. Ela já formou casal com o Pikachu, como eu já contei aqui. Depois ela separou, formou casal com esse outro macho. Tiveram uma ninhada passada e nessa ninhada eles estavam chocando 4 ovos. E no início da semana eu reparei que ela estava assim meio estranha, né? Eu olhei e falei, olhei de longe e falei, tem uma coisa esquisita. Quando eu cheguei perto, ela me olhou, como ela sempre faz, subiu no puleiro e depois entrou no ninho para chocar. Falei, bom, como em época de reprodução é normal os pais ficarem estranhos, fezes ficarem estranhas, às vezes ficam mais cansados, mais abatidos, eu falei, bom, por enquanto não tem nada de anormal, ela estava só com uma aparência cansada, vou observar. Só que eu nem tive tempo de observar. Na verdade, ela é uma fêmea que chocava muito bem, então ela ficava muito tempo dentro do ninho. E aí você não consegue observar se tem alguma coisa errada com a ave ou não. E aí naquele mesmo dia, mais tarde, eu encontrei ela na gaiola, né, no cantinho da gaiola, caída, e já estava morta e não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. Até cogitei a possibilidade da gente fazer uma autópsia, mas em época de quarentena não tem muito o que fazer, tá uma confusão e a gente não tá conseguindo ter acesso a isso. E aí eu decidi enterrar, decidi deixar o corpo dela seguir aí para onde tem que seguir. Como eu falei, é uma situação complicada, né? Uma situação triste, mas eu já sou criador, já tenho 8 anos. Tem que saber lidar com perdas, né? Infelizmente, ninguém gosta, mas a gente tem que saber lidar e a criação não pode parar. Eu tenho outras aves, eu tenho outros filhotes. Eu não posso parar muito tempo para viver o luto dela. Ela morreu durante o dia, então, final da tarde, né? Então eu retirei ela da gaiola, o macho não viu. E ele continuou chocando, eles estavam chocando 4 ovos, mas de noite ele saiu do ninho e não retornou. E aí passaram 1, 2 horas, ele não entrava no ninho, e eu comecei a ficar preocupado e resolvi retirar o ninho e os ovos e botar para outro casal chocar. Sorte é que já estava no final, né, os filhotes já estavam para nascer, e eles nasceram em outro ninho, 3 filhotes, estão crescendo super saudáveis, a princípio são 3 silvestres, mas vamos esperar nascer todas as penas para ter certeza. Claro que por enquanto ele vai ficar sem casal, ele está na gaiola das aves que estão solteiras, vai ficar ali até terminar a temporada de reprodução para ele não atrapalhar outros casais que estão reproduzindo em colônia. E provavelmente eu vou selecionar um portador de prata e uma fêmea portadora de prata da criação para dar continuidade a ele, a reprodução com ele, porque é uma ave prata, né, que não é fácil de encontrar e eu trabalho essa mutação aqui na criação, então ele não vai ficar solteiro, eu vou arrumar um par para ele e ele vai continuar essa questão da reprodução. Bom, era isso que eu queria contar pra vocês, né? 2 situações meio chatas, vou ter que talvez desfazer um casal ou parar a reprodução de um casal e uma ave que se foi. Mas, assim, eu resolvi até abrir isso pra vocês, porque pra vocês verem que toda criação não é só notícia boa, não é só coisa boa que acontece. A gente passa por muitos desafios, situações bem desafiadoras. E só quem gosta mesmo, só quem ama mesmo é que permanece, porque realmente é muito difícil você ter planos, milhões de planos, e eles não se concretizarem e os problemas virem acontecendo, e a gente tem que saber lidar, a gente tem que seguir em frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a notícia não foi boa, mas é um vídeo de feriado, um vídeo de sexta-feira, espero que vocês tenham gostado de qualquer jeito de saber das notícias. E terça-feira tem vídeo novo e na semana que vem, no final da semana que vem, sexta-feira, eu mostro pra vocês como é que tá o desenvolvimento dos filhotes que ficaram, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.